O apóstolo São Paulo escreve aos Coríntios para instruí-los a respeito deste aspecto pascal, deste aspecto pessoal da Páscoa. Nós estamos celebrando aqui a Páscoa sacramental, a Páscoa litúrgica, a Páscoa ritual. Mas esse é um aspecto da Páscoa. Há outro que diz respeito a cada fiel, a cada cristão, a cada um que foi batizado. Ou seja, há uma Páscoa interior, invisível, que passa da liturgia, que passa dos ritos para a alma. Então o apóstolo São Paulo vai apelar aqui aos Coríntios para uma tradição hebraica, que está lá no livro do Êxodo, do capítulo 12, verso 15, quando na véspera da Páscoa as mulheres hebreias deveriam revisar a casa inteira à luz da lamparina, para jogar fora, para limpar qualquer resíduo de pão fermentado. Na Páscoa judaica, não entrava pão com fermento. Então, para esta celebração ritual, era prescrito que as mulheres, então, vasculhassem cada canto, cada móvel, cada espaço, para retirar dali qualquer resíduo de pão fermentado. A Páscoa se celebrava com um pão especial, o ázimo, que é pão sem fermento, sem nenhum fermento. Meus irmãos, purificai-vos do velho fermento, para que sejais uma nova massa, visto que já sois ázimos. Porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos, pois, a festa não com fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da pureza e da verdade. O pão da Páscoa agora, aquele pão desta Páscoa espiritual, pessoal, é cada um que foi batizado. Cada um que é batizado é este pão. Porém, deve ser pão sem fermento. O fermento, a analogia aí está explicada pelo apóstolo São Paulo: sem malícia, sem corrupção, sem mentiras. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É a hora da Páscoa, é a hora de passar com Ele do mundo para o céu, dos homens para Deus, do pecado para a graça, da morte para a vida. Mas isso ninguém pode fazer, a não ser que cada fiel decida por si tomar as providências necessárias. De modo que cada um de nós agora, tendo chegado à Páscoa de Cristo, e assim, na última hora, como vocês bem viram, não fomos privados da Páscoa sacramental, meio em cima, não é? Não estava. Eu celebraria esta missa, mas celebraria a missa privada, sem convidar os fiéis. Mas graças a Deus, não sei que milagre foi esse, não é? Na última hora aí, fomos liberados para a celebração pública. No entanto, meu querido, as coisas não podem começar e terminar aqui. Seria uma Páscoa incompleta. Uma Páscoa que se restringiria à liturgia e não se completaria, não lograria completar o seu mistério, a não ser que cada um de nós se decida a fazer aquilo que o apóstolo sugere pela analogia. Cada fiel deve percorrer também a casa interior do seu coração,
para expurgar, para destruir tudo que pertence ao velho regime do pecado, que ainda permanece em nós. Há ainda o fermento de uma série de hábitos, de costumes, de ideias, de comportamentos, de condutas que pertencem ao regime da morte e do pecado. E como de certo modo compõem o nosso temperamento, se destacaram no nosso temperamento e acabaram como que nos identificando, nos acostumamos com isso. No entanto, a Páscoa, esta Páscoa pessoal que completa a Páscoa litúrgica da igreja, depende dessa atitude decidida de vasculhar cada canto de nossa alma, de nossa consciência, para expulsar de lá tudo que pertence ao regime do pecado e da corrupção, podendo assim celebrar uma festa, uma Páscoa permanente, que se celebra com ázimos de pureza e de verdade. De pureza e de verdade. Há, portanto, também uma limpeza pascal, uma purificação pascal. A purificação não se encerrou com a Quaresma. Havia uma purificação e uma penitência quaresmal. Agora há uma purificação e uma penitência pascal. Terminou a Páscoa, terminou a Quaresma. Sabe, Deus, o que muita gente faz depois em nome do fim da Quaresma? Não pode ser. Não há nem nas escrituras, nem da tradição da igreja, nenhuma licença para agora descontar os atrasos da Quaresma. Não há. Pelo contrário, devemos agora aprofundar, não é? Descer às profundezas da alma, porque no caso aqui, esta purificação não diz respeito às coisas grandes. Esta esperamos que tenha sido feita de modo adequado e devido durante a Quaresma. É preciso fazer aquela purificação pascal que diz respeito aos detalhes, a estas coisas pequenas que por parecerem pequenas aos nossos olhos, são admitidas, são aceitas, são permitidas. Há também uma limpeza pascal do coração e da vida que todos somos convidados a fazer, se queremos entrar de verdade na luz da Páscoa. Cristo, estamos neste mistério ainda, Cristo morreu por todos, então virtualmente todos morremos. Ele não morreu para ele morreu por todos, portanto, todos em Cristo já estão mortos. E Cristo morreu para o pecado. Por direito, todos morremos com Cristo para o pecado. E se Cristo ressuscitou dos mortos, todos devemos caminhar numa nova vida, como gente que já ressuscitou. E de fato, nossa ressurreição já começou desde o batismo. Desde o batismo iniciou-se a nossa ressurreição. É preciso então, filhos, tomar consciência do regime do pecado. Não dá para viver nas duas situações, no regime da graça e no regime do pecado. Não dá para viver para si mesmo e para Deus. O apóstolo vai dizer, não é? Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que aqueles que agora vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Há em nós uma série de coisas que indicam que ainda vivemos para nós. Ali, a vontade de Deus é como que bloqueada, limitada.
Ali prevalece o nosso querer humano em nome de nossas conveniências, de nosso lugar ao sol no mundo, de nossos prazeres, em nome do politicamente correto. É preciso fazer esta limpeza, esta purificação pascal. Se não paramos, senhores. Aí vamos tranquilos porque celebramos a missa. Olha, puxa, eu consegui ir como um troféu. Fui à missa de Páscoa. Ótimo, graças a Deus. E a outra? E a outra Páscoa? Como vai ficar? E a segunda Páscoa que completa a primeira, o que será dela? Foi a exortação que ouvimos da epístola desta missa, tirada aí da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versos de 7 a 8. Purificai-vos do velho fermento, para que sejais uma nova massa, um pão novo. Celebremos, pois, a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia. Os judeus não celebravam a Páscoa judaica com pão fermentado. Não podemos completar a Páscoa de Cristo com esses resíduos do fermento velho que permanece em nós e que nos faz agir como os homens agem e não como Deus age. Eis aí, meu caro irmão, o caminho que devemos trilhar a partir de agora. Eu comecei aqui, os senhores devem completar lá. Eu iniciei aqui a parte litúrgica e sacramental da Páscoa. Agora cada um leva consigo o dever, a tarefa, a missão de fazer a Páscoa completa, que é aquela de não cessar a vigilância, o cuidado da Quaresma. Se não precisamos mais quanto aos grandes pecados, precisamos quanto aos nossos chamados pequenos pecados, quanto ao pecado dito venial, contra os nossos maus hábitos arraigados em nós desde a infância, que se tornaram quase uma segunda natureza. Ele é assim, ele fala assim desde criança. Ela tem esse jeito desde que era menina. Não dá, meu irmão, minha irmã. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Portanto, vejam bem, é preciso que a Páscoa, que é de Cristo, se torne nossa Páscoa. É preciso que a Páscoa de Cristo se torne nossa Páscoa. Está dado aí então, senhores e senhoras, o caminho para tal. O caminho para tal. A Páscoa, ainda que do ponto de vista canônico e litúrgico, ainda que ela encerre a Quaresma, do ponto de vista ascético e espiritual, ela não encerra a Quaresma, ela pressupõe a Quaresma e completa a Quaresma. Completa a Quaresma. Tendo já cuidado destes grandes problemas durante a Quaresma, agora somos chamados a vasculhar os resíduos do fermento velho. Estas coisas que não parecem lá muito sérias, mas que são. Porque nos impedem, ao fim e ao cabo, de entrar no regime da ressurreição, ou seja, de viver esta vida nova, cuja marca é viver para Deus, em tudo e por tudo, em qualquer detalhe, em qualquer questão. Viver para Deus e não mais para si, não mais para quem ainda está inchado do fermento da vida velha, não consegue fazer esta passagem, esta Páscoa.
Então, levemos aqui desta Santa Missa, meus caros irmãos, esta tarefa, esta missão, não é? Como disse, é preciso completar o ciclo. O que começamos aqui, o senhor e a senhora completam depois lá, onde vivem, onde trabalham, onde sofrem. É lá que se completa a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, no empenho sincero, dedicado de vasculhar com a fé, com a luz da fé, esses cantos de nossa alma e de nossa consciência, onde sabemos que jaz ali o fermento da malícia, o fermento da mentira, o fermento do orgulho. É preciso lançar fora estas coisas, porque na Páscoa de Cristo, Ele, o Cordeiro imolado, nós os pães. Nesta Páscoa só entra pão ázimo, que não tem fermento de nenhum tipo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.